Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo ele tem como propósito esclarecer as dúvidas que ocorreram durante a prova. Eu vim acompanhando a prova de vocês e percebi que alguns de vocês se equivocaram, principalmente nessa primeira questão. Eu não sei porquê, eu não sei se foi porque vocês de fato não estudaram, eu não sei se é porque vocês não conseguiram compreender, né, através daquela revisão que foi colocada, mas hoje eu vou tirar essas dúvidas com vocês, tá bom? A primeira questão fala da ideia do ceticismo. Eu não sei se vocês se lembram, mas o que é o ceticismo? Bom, o ceticismo é uma corrente filosófica que defende a ideia daqueles filósofos que duvida de tudo, né? Veja bem, duvidar não quer dizer que você não acredita, certo? O não acreditar é uma característica do ateu ou do ateísmo, certo? E eles são convictos em dizer não existe o ateísmo. Quando se fala em ceticismo, gera a questão da dúvida. Em outras palavras, um filósofo cético, ele age em cima do muro, né? Metaforicamente, ele é aquele que fica em cima do muro. Como assim? Para ele, como não consegue provar o que existe, ele também não vai dizer que não existe. Pode ser que sim, pode ser que não. Ele chega à conclusão de que o conhecimento ainda é inalcançável para o ser humano, para o homem. Por isso mesmo, ele fica na dúvida. E a primeira questão diz justamente isso. Assinale a alternativa correspondente à ação de um filósofo cético. Ou seja, como é que age um filósofo cético? Eu trouxe ainda a imagem de uma placa para demonstrar a atitude de um filósofo cético. Um filósofo cético, ele sempre age com isso, como essa placa, né? Apontando para direções diferentes, direções divergentes, dizendo é para lá, a outra é para lá, né? Gerando a dúvida. Ícaro, então, qual seria a alternativa correta que demonstra a atitude de um filósofo cético diante de uma situação? Bom, a alternativa correta diz: um filósofo cético ele age sempre observando, né, e ponderando. O que seria esse ponderar? Com cuidado, com minúcia, com cautela, que por fim acaba concluindo que o conhecimento é algo impossível. Eu vi muito nas provas, alguns de vocês marcaram a alternativa A. Um filósofo ceticista, ele age convencido de si mesmo, como sábio detentor do conhecimento. Não, ele não age detentor do conhecimento, justamente porque ele tem dúvida. Então ele não tem como agir assim, né? Outros eu vi que colocou aqui: um filósofo cético formula juízo de valor sobre o assunto pesquisado, comprovando logo em seguida. Se eles comprovam logo em seguida, ele deixa de ser cético, né? Ele não procura comprovar, ele simplesmente não se atreve a responder. Então, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a letra D. Um filósofo cético age observando e ponderando, que por fim acaba concluindo que o conhecimento é algo impossível. Ok? 2. A 2 fala da intuição. Ah, professor, eu sempre tenho dúvida na intuição, sempre me confundo. Como é que eu posso diferenciar? Simples. A pergunta diz o seguinte, ó: tipo de conhecimento intuitivo a qual percebemos por meio dos sentidos. Veja bem, sentidos. Quais são os nossos sentidos? Tato, olfato, paladar, visão e tato, olfato, paladar, visão e audição. Ok? Aí fala o calor do verão, as cores da primavera, o som do violino, o odor do café, ou seja, o cheiro do café, o sabor doce do açúcar. Estamos falando em sentidos. Sentidos significa sensações. Sensações significa dizer que a pessoa é sensível ou ela tem sensibilidade para sentir as coisas. Olha aí, ó. Sensibilidade para sentir as coisas, né? O calor, eu percebo o calor do verão, eu consigo ver as cores da primavera, eu consigo escutar o som do violino, eu consigo sentir o cheiro do café, eu consigo sentir o gosto doce, né, do açúcar. Então isso quer dizer o quê? Que eu tenho sensibilidade. Sensibilidade quer dizer que você é sensível. Qual então a alternativa para ela? A alternativa é, ok? Eu vi muita gente falando a ideia de psicológica.
Não pode ser psicológica. Porque psicológica tem a relacionado com a ideia de... É só você imaginar o filme Premonição, que é aquela sensação interna que você não sabe explicar. De repente você sentiu aquilo, né? Você não foi estimulado. No conhecimento sensível, né? O conhecimento, a intuição sensível, você é estimulado. Você escuta um som, lembra algo. Você sente o cheiro, lembra algo. Né? Você está sendo estimulado de fora. Né? Quando é a intuição psicológica, você não está sendo estimulado. Simplesmente algo acontece interno e relacionado a alguém, a algo, e você consegue prever e perceber que algo vai acontecer. Ok? Questão 3. A imagem abaixo mostra uma família feliz e está associada a um tipo de amor, um dos 4 tipos de amor que Platão fala, né? Que amor é esse, ó? Família, família. E já dá uma dica. F de família, com a alternativa que tem aqui o F, filia. Ícaro, eu marquei ágape. Por que não é ágape? Porque ágape é o chamado amor incondicional, é o amor divino, é o amor cristão, né? O maior exemplo disso é o amor de Cristo pela humanidade, né? Deus nos deu o seu Filho único, unigênito, para sacrificar, para morrer pela expiação dos nossos pecados. Mas, Ícaro, a família também não tem essa ideia de sacrificar? Tem. Mas a nossa família, não existe nenhuma família perfeita, certo? Por isso que não pode ser chamado amor ágape. Amor ágape é um amor raro, é um amor divino. E por que é a filia? Filia significa, em grego, amizade, amor, é aquele amor em comunidade. É o típico da família, né? Por último, das objetivas, a gente tem a questão 4. A questão 4 ela diz o seguinte, ó: consideramos o conhecimento como um ato da razão, pelo qual ligamos ideias e juízos para chegar à conclusão. Essas etapas compõem o nosso raciocínio, principalmente através de demonstrações. Ó, eu fiz questão de colocar demonstrações entre aspas. Ícaro, explica melhor, em outras palavras. Bom, existe um tipo de conhecimento que ele precisa da palavra, ele precisa ser demonstrado para existir. Por exemplo, os números e as cores, eles só fazem sentido quando eles são demonstrados, quando eles são associados a alguma coisa. É como você vê nessa imagem, nessa ilustração aqui animada. Você vê que os números eles se transformam em objetos, né? Como por exemplo aqui, ó, você observa um quadro, duas lesmas, né? 3 balões. O que quer dizer o quê? Que o 3 ele está fazendo sentido quando ele é associado, ele é demonstrado. Para concluir, qual o tipo de conhecimento que ele precisa da palavra e da linguagem para existir? Alternativa correta, conhecimento discursivo. Por que discursivo? Porque não está falando discutir, ou seja, da palavra. Ele precisa da palavra para existir. O 1, 2, 3, 4, 5, eles só fazem sentido quando eles ou são desenhados ou quando eles são demonstrados, né? Quando você associa ele a alguma coisa, ok? E a questão nossa subjetiva, ou melhor, que a nossa questão discursiva, que vale 4 pontos, era simplesmente aquela ideia de demonstrar a diferença entre realidade e verdade, né? Eu queria que você entendesse o significado daqui. Muitos aqui tentaram explicar a ideia do líquido, o que é o líquido no café, o que está querendo mostrar. Não explicaram de fato, não conseguiram entender a pergunta. Eu coloquei essa imagem, aliás, eu coloquei esse texto demonstrando a ideia do líquido, café, o líquido que é cevada, para demonstrar, para que vocês pudessem entender qual a diferença entre verdade e realidade. É tanto que a pergunta diz o seguinte, ó: entretanto, podemos estabelecer alguma diferença entre eles. Com suas palavras, explique a distinção. Mas a distinção não é entre o café e a cevada, mas a distinção é entre o que é verdade ou realidade, né? E isso é o que eu queria que vocês colocassem. Qual a diferença entre verdade e realidade? Qual o conceito? O objetivo dele era para você explicar. E vocês sabem que realidade é um fato, é um acontecimento. E verdade
É uma expressão ou um julgamento que eu faço a partir daquilo que eu vejo, a partir daquilo que eu escuto, a partir daquilo que me parece ser. É por isso que a realidade não condiz nem sempre com a verdade. E é por isso que a filosofia chega à conclusão de que cada pessoa tem a sua própria verdade, porque cada pessoa tem a capacidade de interpretar à sua maneira aquilo que ela vê, aquilo que ela enxerga, aquilo que ela escuta, ok? Essa foi a nossa correção da prova, ok? Um abraço.